Olá, pessoas! Então, para quem acompanha já a gente aqui nesse canal, sabe que eu estava em contagem regressiva para terminar a residência e esse dia de glória chegou. Eu terminei os 3 anos de residência de psiquiatria e hoje eu quero compartilhar com vocês um resumo, do que foram esses 3 anos, o que foi que eu aprendi, tanto em termos técnicos quanto como pessoa. Foram 3 anos muito intensos, então eu vou tentar resumir aqui um pouco sobre o que foi isso pra mim. Em outros vídeos eu falo de uma maneira mais técnica, mais geral, sobre como é que funciona a residência. Então, se vocês quiserem ver, tem vídeo que eu falo como é que foi exatamente assim, o primeiro ano de residência, o segundo, o terceiro, como é a organização da residência lá no Hospital das Clínicas, que é onde eu fiz. E hoje vai ser uma coisa assim um pouco mais pessoal. Então, o que eu falar aqui não necessariamente vai ser a opinião que os meus colegas também compartilham. Mas, assim, eu praticamente entrei direto na residência. Saí da faculdade, trabalhei no PSF por alguns meses enquanto eu estudava para fazer residência. E quando eu terminei, eu já tinha muito claro que eu queria fazer psiquiatria. Também tem vídeo falando sobre isso, porque eu não entrei na faculdade já sabendo que eu queria psiquiatria, eu só decidi isso mesmo no último semestre, assim, bater esse martelo. Mas saí decidida. Então, estudei tudo mais e passei, lá no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador. O Hospital das Clínicas faz parte da UFBA. E, bom, primeiro a parte, do impacto da questão acadêmica. Quando eu entrei, eu fiquei um tempo assim me sentindo bastante insegura por não saber mesmo a parte de psiquiatria, porque ainda na faculdade é uma matéria que a gente vê pouco, tem pouco contato com a parte de psiquiatria, exame do estado mental. Então eu entrei me achando a pior pessoa do mundo, que eu já deveria saber. Meus professores fazendo perguntas, mas no sentido de justamente orientar o estudo, mas eu achava que eu deveria já ter essas respostas. Então no início eu tive um certo transtorno de ajustamento com relação a isso e também me sentindo inexperiente, porque meus outros colegas já tinham experiência de trabalhar por mais tempo, então eles já tinham essa bagagem de ser médico e de tomar condutas, já tinham isso e eu sentia que eu não tinha. Então esse primeiro ano eu tive essa questão assim pessoal, mas que foi resolvida. Eu comecei psicoterapia nesse início, levando todas as questões, e também conversei com o professor falando sobre esse sentimento que eu tava tendo, e aí ele falou: não, você tá aqui agora para aprender, então não tem por que se cobrar, você vai aprender. E o mais importante é essa vontade que você tem, você tá aqui porque você escolheu. E na psicoterapia também fui trabalhando essa questão de não me cobrar, porque ainda não era o momento realmente, assim, no caso, Se eu entrei, eu ia aprender ali. Parece óbvio, mas eu acredito que muitas pessoas também têm esse sentimento de já querer saber mais, assim, de cara, sabe? Mas no final das contas isso foi resolvido. E no primeiro ano de residência, que é o ano mais intenso, também a gente tem muito contato na enfermaria, então com pacientes graves e com a equipe.
também foi um aprendizado bem importante para mim, porque apesar de eu ter trabalhado um tempo no PSF e me dava super bem com a minha equipe, era bem legal, é um pouco diferente na saúde mental e num contexto de enfermaria, porque são pacientes mais graves, então muitas vezes nem todos vão concordar com a conduta inicialmente, então você tem que estar aberto para ouvir o que as outras pessoas têm a dizer e ponderar. Além disso, você não está sozinho, né? Você vai sempre ter o preceptor para te guiar nisso. Não só te guiar, mas também quando a coisa foge muito, eles que tomam controle. E isso era um pouco estranho no início também, porque você é médico, mas ao mesmo tempo você está ali aprendendo. Então é um aprendizado importante isso, de você ser flexível e de entender esse lugar e aceitar que você está ali para aprender e ter paciência de ouvir e muitas vezes de não concordar, mas ok, você vai ali fazendo as coisas e levando para si aquilo que foi bom, né, os aprendizados. Em termos técnicos, eu, acho que eu já falei várias vezes, assim, que a curva de aprendizado é surreal. Assim, entrei sem saber nada e em um ano, nessa imersão, tendo aulas também, né? A gente também tem aula teórica, mas principalmente vendo na prática, vendo os professores entrevistando, acompanhando os pacientes, vendo o progresso, a pessoa entra de um jeito e sai boa. Enfim, a parte técnica você aprende de verdade. Então, aquele medo que eu tinha de quando eu entrei, meu Deus, eu não sei nada, você realmente vai aprendendo ao longo desse um ano. E dessa primeira parte que eu queria falar também é a questão dos meus colegas, porque eu já falei isso em outro vídeo também. O fato de você ter colegas que também são empenhados, proativos e unidos facilita muito a vida de todos, sabe? Todo mundo. Então é uma coisa assim, seja amigo dos seus colegas, porque vai ser você por vocês, entende? Vai ter horas que vai chegar uma admissão 5 horas da tarde. E aí, se vocês não forem unidos e ficar uma pessoa só, aquela pessoa vai sair 7 horas da noite. Mas se tiver mais de um colega, um coleta a história, o outro vai digitando, o outro vai pedindo exame, e aí todo mundo sai mais cedo. Por exemplo, fora também no ambulatório, né? Que acontece a mesma coisa. Então, quando alguém estava com muito paciente e outro terminou, pegava o paciente para todo mundo sair mais cedo, porque não é você vai deixar outra pessoa lá e você ir embora, isso não faz muito sentido. Até porque essas pessoas vão ser seus colegas para a vida inteira, né? Vocês estão fazendo uma especialidade, terminando a residência vocês vão se encontrar, até trabalhar juntos de repente. Então, assim, eu tive muita sorte de ter caído num grupo de pessoas sensacionais, assim, que trabalham, que estavam ali também para aprender e com vontade e, enfim, fez muita diferença, sabe? Viraram não só meus colegas, mas também amigos. Claro que, assim, a residência médica, de uma forma geral, ela ainda ainda tem algumas coisas que precisam melhorar no sentido de prestar atenção nos residentes e na saúde mental dos residentes, porque o que a gente observa muito lá no nosso canal no Instagram é residentes que entram em burnout, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, porque é uma carga horária intensa, muitas vezes sem necessidade, porque o objetivo, né, é você aprender, então não é você fazer uma coisa assim em grande número de pacientes e você discutir pouco. Não, você tá ali para estudar, então a coisa tem que ser com calma. Isso é uma coisa que eu acho que ainda precisa melhorar muito em todas as residências.
Lá na psiquiatria, inclusive, eu considero que somos privilegiados por todos os preceptores, assim, sem tirar nenhum, serem muito respeitosos com a gente, assim, de tratar como colegas. Claro, um colega que está aprendendo, mas nunca aconteceu de ter algum tipo de humilhação, de assédio, nada, sabe? Sempre foram muito respeitosos, apesar de cobrarem e tudo, mas esse não é um problema, né? Porque você tá lá pra estudar e ser cobrado. Mas a forma como isso é feito, isso é muito importante. Então lá eu diria que isso foi muito legal, assim, que os preceptores sempre foram muito respeitosos. E não deveria ser uma coisa, né, assim, fora do comum, mas a gente sabe que é, então isso acaba sendo um ponto positivo. E então isso me leva a ter eles como exemplos, né, de médicos também, que é o que eu quero levar pra minha vida. Não dá pra citar todos aqui, nem, né, mas assim, o que eles têm em comum, apesar das particularidades de cada um, é que todos estavam ali de fato pra ensinar, sabe, pra tirar as dúvidas. Não, com relação a isso eu não tenho o que dizer, assim, sempre me senti muito amparada e também, assim, a questão hierárquica, apesar de existir, mas não inibia de você perguntar, por mais que você ache assim, uma pergunta boba, não existe isso, sabe? É importante você conversar. Então sempre tivemos esse espaço. E isso também foi uma das coisas que foram ótimas na residência. Se me perguntassem assim, Mariana, você se arrepende de ter feito residência lá no UPS, pela carga horária puxada e tudo mais? Não me arrependo. Teve horas realmente que foram bem exaustivas, de chegar cansada em casa, de não ter muito tempo para sair e tudo mais, mas foi realmente um período de aprendizado e assim, me sinto segura de agora, né, já atender, de tomar condutas e tudo, porque eu tive essa vivência. Muitas vezes, tipo assim, pego pacientes com histórias que eu já tive algum contato antes na residência, justamente. Por isso que eu falo assim, psiquiatria precisa ser em residência. Por mais que tenha alguma pós que seja boa, você não vai aprender da mesma maneira que fazendo residência médica, porque psiquiatria, outras áreas também eu acho, mas psiquiatria você só aprende vendo na prática, porque por mais que tenha aula que você fale os critérios de mania, por exemplo, você precisa ver um paciente em mania para você comparar um paciente que às vezes está com um diagnóstico incorreto. Porque se você for só seguir o que está no DSM, aí você acha que aquela pessoa se encaixa, mas não, entende? Porque tem nuances que os critérios diagnósticos eles não abarcam. Muitas vezes aquela pessoa tá com as questões, na verdade, pessoais, a disfunção familiar, entre outras coisas, interferindo muito mais. Então, os critérios diagnósticos eles servem para nos balizar, mas você ver como funciona é o que faz a diferença. Então, assim, digo com tranquilidade que se fosse para fazer diferente, eu não faria. Se tivesse há 3 anos atrás, se fosse para eu mudar de ideia, não mudaria. Eu teria feito lá de qualquer jeito. E por fim, né, quais são as expectativas agora? Trabalhar nessa área, tenho certeza, tipo, sabe, eu antes de entrar, né, quando eu decidi fazer psiquiatria, eu decidi porque é uma coisa que me preenche, me faz feliz e é um sentimento muito bom você conseguir fazer a diferença na vida das pessoas.
durante a residência esse sentimento ele se manteve, o que pra mim é muito importante, porque eu acho que para além de você ter um mercado bom, de você ter uma questão financeira boa, mas você precisa, aquilo precisa fazer sentido pra você. Você vai estar trabalhando nisso uma parte do tempo, então você tem que estar ali, entendeu? Tipo assim, corpo e alma, sabe? Não só corpo, mas você também tem que estar ali, tipo, 100%. E isso é uma coisa que se manteve, então, pra mim, isso já diz tudo. Tipo assim, é esse caminho que eu quero seguir na minha vida, né? Seguir essa carreira. Então, consultório, com certeza, porque eu adoro conversar, entender, cada pessoa é um mundo, tem coisas, às vezes coisas curiosíssimas que, sabe, eu fico assim, poxa, pensando, situações também não tão bonitas, mas que também me acrescentam, também me fazem refletir e crescer como pessoa, como ser humano. E também penso muito na questão da docência, tanto pela questão, né, de tipo ver meus professores e eles são inspiradores, e eu também quero poder contribuir, trazer isso para outras pessoas também, tudo mais. O contato acadêmico, ele é estimulante, tá sempre estudando é uma coisa que eu gosto, porque aprender e estudar o que você gosta é muito bom, muito legal, você aprender coisas novas e tá sempre se renovando e aquela curiosidade se mantendo. Então, assim, a docência, em algum momento também eu pretendo chegar lá, e a expectativa é a melhor possível, né? Seguir esse propósito, e eu sou muito grata por tudo, pela minha família que sempre me incentivou, meus amigos, Elisa, Galvão, enfim, que também desde a faculdade falavam que esse caminho era pra mim, e de fato foi, e todos os meus professores, todos os meus colegas e todos os pacientes que todo dia me ensinam alguma coisa. Então, assim, termino esse ciclo de residência com uma certa nostalgia já. Vou ficar com saudades de algumas coisas, talvez das discussões clínicas, daquele contato diário da enfermaria, o contato diário com os meus colegas, mas também termino esse ciclo muito feliz, segura de tudo que eu aprendi, e com a certeza de que eu sempre vou aprender cada dia mais, e é isso, o caminho é esse. Então, esse é o meu vídeo de agradecimento também. Então, é isso. Tchau, tchau.